Fala, mitos! E aí, rapaziada, como vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem e tudo muito animado para a rodada de hoje no Cartola, né? Nesse vídeo a gente vai dar dicas de tiro curto, vamos falar de algumas defesas que dá para se fechar, tentar mostrar para vocês algumas peças fora de curva, fazer umas apostinhas para sair daqui do basicão, né? Dos mais escalados, que é sempre interessante. Quem ganha liga de tiro curto muitas vezes são times bem ousados, peças bem diferentes, né? Bem distintas do que a maioria está escalando. Então vamos lá. Antes de mais nada, não deixe de curtir o vídeo, de comentar. Se quiser dar dislike, fica à vontade, não me importo com isso. E se inscreve no canal para não perder nada. Tem muita informação interessante, vocês vão gostar muito. Vídeo novo, live toda rodada. Live de fechamento hoje, meus amigos, 2 da tarde, tá? Não sei a hora que você está assistindo, mas 2 da tarde, vamos até às 13h30. O mercado fecha 13h30 hoje, vamos até 13h30, trazendo informações, trocando uma ideia, tirando dúvidas. Então, se estiver em casa, se que a galera está trabalhando, estudando, apareça na live, tá? Outra informação importante, rapidinho que a gente na nossa escalação, é nossa liga de tiro curto, tá? Nossa liga de tiro curto, apenas R$2. Não precisa ser Cartola Pro, não precisa sair das suas ligas. Pode colocar quantos times você quiser, apenas R$2, tá? Vale a pena demais. E o pagamento, ó, é instantâneo. Valeu, meus amigos? Qualquer dúvida, mande mensagem aí que eu vou tirar dúvida de vocês. Mas é bem fácil, o aplicativo é bem intuitivo, não tem muita dificuldade não. Vamos lá. Dadas as informações, mostrar algumas informações. Vamos lá, montar um time aqui rapidinho. Tem dois times aqui que eu acho que tem um SG bem viável, tá? Vou simular pelo menos duas defesas aqui que eu acho bem interessante para a rodada, que a tendência é que segura o SG. A primeira é do Santos, tá? O Santos enfrenta a Chapecoense em casa. A Chapecoense fora de casa só fez um gol fora de casa nos últimos 5 jogos. O Santos tem tomado poucos gols nos últimos jogos, né? Carilha, né, meus amigos? Carilha sabe que não é a retranquinha básica, né? A Chapecoense fez apenas um gol, né? Dois gols em um único jogo, né? Foi aquele 5-2 contra o Inter. Depois empatou com o Cuiabá fora de casa. Perdeu para o Corinthians de 1-0, que ligou no finalzinho do Rocha Guedes. Perdeu para o Bahia de 3-0. Perdeu para o Ceará de 1-0. O único gol que ela fez foi esse contra o Internacional. Então, visto isso, o SG do Santos é uma oportunidade muito boa e bem viável, tá? Então vamos aqui fechar a defesa do Santos. Lembrando, liga de tiro curto. O ideal é você fechar uma zaga para, se conseguir pegar a pontuação toda do SG ali, você vai fazer no mínimo 25 pontos. Já sai um pouco na frente dos adversários, né? Isso serve também para quem quer usar um pouco mais, tirar a pontuação dos adversários, tá? Ó, dois laterais que também muito potencial por rodada. Felipe Jonathan, no último fez 9-10, está jogando mais avançado. Com isso ele tem finalizado algumas vezes. Tem alguns desarmes. E o Marisson, lateral, que avança muito. É quase um ponta, né? Tá sempre pisando na área, cabeceando. Já tem 2 gols no campeonato, se não me engano. Tem assistência. E já sofreu alguns pênaltis. Tem muito potencial esses dois laterais para a rodada. Tanto para o time Liga Clássica ou Liga Tiro Curto, tá? Os dois zagueiros eu não vejo tanto potencial assim, tá? Luiz Felipe, ontem na nossa live, vou deixar a live no card em cima para vocês assistirem. Luiz Felipe, analisamos ele. Ele não pontua muito, tá? Tem poucos desarmes, ele pontua muito. Aqui é muito basicamente o SG. Ó, 16 jogos, 22 desarmes, mas o SG caberia, então vamos manter com o SG aqui. Danilo Bosa também, 15 jogos, 17 desarmes, ou seja, quase um desarme por jogo. Também não é um especialista em desarmar, né? Aqui é visando única e puramente o SG. E torcer para ter algum desarme, né? Pelo menos, né? Deixa eu tirar o filtro aqui. Agora vamos para o meio de campo aqui, deixa eu limpar o filtro. Peças interessantes no meio de campo, tá? Vou falar as principais, né, as básicas, né? Ó. Iago Pikachu, Veiga, Scarpa são peças muito boas para rodada. Assim como o Vina, deixei outras opções, e Andrés Pereira. Essas ali com certeza vão estar em muitos times, Liga Clássica normal e alguns de Liga de Tiro Curto também. Mas eu quero, além dessas aqui, eu quero mostrar algumas opções interessantes fora delas, né? Para pensar fora da caixinha, que é o mais interessante. Como eu falei, serve para liga de tiro curto e serve também para você colocar no seu time, buscando de repente ter um diferencial, pensando em tirar pontos, né, nas ligas. Ó,
Juninho América eu vejo com bons olhos, tá? Muito boa opção. Vem bem, no último jogo fez um gol. É um cara que também tem alguns desarmes. Caberia, o América bem forte em casa. Acho que o Juninho seria uma opção interessante. Assim como o seu companheiro o Alê também, que eu até prefiro um pouco o Alê, que o Alê tem mais desarmes, tem uma média básica em casa interessante também. O último jogo deu uma assistência, para vocês verem que apesar que eles jogam no meio, mas eles são bem presentes na área, tá? São peças interessantes. Assim como o Castilho também é, tá? O Castilho começou a melhorar um pouquinho. Juventude frente ao Fluminense em casa, eu acho uma boa opção também. Outra opção interessante que eu vejo como uma oportunidade nessa rodada é o Alisson. O Alisson aqui, ele tá realmente muito irregular, tá? Só que o Grêmio enfrenta o Bragantino em casa. O Grêmio precisa vencer de todas as formas. E o Bragantino vai com o time totalmente reserva. Então aqui eu acho uma oportunidade para você pensar fora da curva. No meu time de Liga Clássica eu não vou escalar, tá? Mas pensando em tirar pontuação e de repente um meia fora dos principais ali, para tentar de repente estourar na pontuação, o Alisson eu acho uma opção bem interessante, tá? Como falei. Outras opções aqui, meu ver, talvez o Pirani enfrentando o Chapecoense. Pirani é um bom jogador, tá? Outros específicos, opções aqui mais interessantes. Calma aí. Eu acho que por enquanto são esses aqui. Ah, tá, o José Wes. Muito bom jogador, meus amigos. Muito bom jogador. Bem agressivo, finaliza bastante. Já tem dois gols no campeonato. Eu acho que por enquanto vou deixar clique nele aqui. Deixa eu ver aqui. Dawan também do Juventude. Eu achei uma peça interessante também, tá? Último jogo em casa fez um gol. Já tem 3 gols no campeonato. Mas também uma pecinha fora da curva. Enfrenta o Juventude. E acho que por enquanto é só essas opções, né? Vamos voltar lá para o meio de campo. Colocar aqui deixa eu ver aqui. Eu vou com Iago Pikachu. E eu vou aqui com o Gustavo Scarpa, tá? Iago Pikachu e o Gustavo Scarpa são peças muito boas para a rodada. E também estou fazendo uma apostinha aqui no Alisson. Ou seja, 2 jogadores aqui dá ali para escalar em qualquer time de Liga Clássica. E fazer uma apostinha aqui no José Alisson, que é bem interessante. Como também poderia colocar, de repente, tirar o Pikachu, embora seja um clássico, muita gente vai correr. E a fase é ruim, mas como eu falei, é uma oportunidade, de repente, escalar o Alisson, tá? É uma pecinha bem interessante também. Como eu falei, Bragantino da reserva, o Grêmio precisa vencer, então tem que se atirar para o ataque. Então deixa eu olhar isso aqui. O ataque, a gente colocou do Santos ali, né? Deixa eu ver aqui. Peças interessantes para o ataque, tá? Hulk, Bruno Henrique, Gabigol, Marinho, até o Roger Guedes, opção boa. Diego Costa, muito bom. Michael, nem se fala, fase excepcional. Diego Souza, fez com potencial para rodada, tá? Como eu falei, Diego Souza, o Grêmio enfrenta o Bragantino com o time reserva. Para quem está pensando em tentar tirar pontos. O time de tiro curto, o Diego Souza também é uma peça bem interessante, tá? O Ferrinha também vem bem então, no campeonato. No último jogo fez gol. 46 finalizações. E o Diego Souza tem menos finalização, né? O Ferrinha está um pouco melhor. Mas eu gosto do Diego Souza. O Diego Souza é aquele 9, né? Pega como 9. Ademir, meus amigos, nem se fala, tá? A fase dele é incrível. Vou até deixar ele aqui, o Ademir. Muito bom. Não tá entre os mais escalados. Como vocês viram aqui, o capitão mais escalado aqui, tá Michael, Hulk, Gabigol, Marinho e Bruno Henrique. Não tá nem entre os mais escalados e nem entre os capitães mais escalados. Já torna uma peça interessantíssima. Ricardo Bueno, em casa, eu acho que nessa partida não iria. Eu acho que caberia até uma dobrinha aqui, Ademir e Felipe Azevedo, tá? O ataque tem funcionado muito bem. Acho que caberia uma apostinha. Deixa eu ver aqui opções. Roberto Mical do Esporte, meus amigos. Eu acho que é uma opção muito boa. Dos últimos 4 jogos, ele marcou 4 gols, tá? Como eu falei, também cabe como aposta do seu time de Liga Clássica, como também do Liga de Tiro Curto, tá? Para tentar buscar um diferencial. Deixa eu ver como tá ficando aqui, visando essa dobrinha. Eu acho que vou colocar aqui, como eu falei, Marinho é uma ótima opção para rodada. Enfrenta Chapecoense. Eu vou colocar o Marinho aqui. Deixa eu ver como ficou. E treinador, vou colocar o treinador do Santos, né? Pra fechar ali bonito. Ó. Deixa eu ver aqui. O time ficou bem interessante, tá? Ficou um potencial. Várias peças aqui estariam dos seus principais times.
Meio de campo aqui, o Gustavo Scarpa é uma opção muito interessante. Poderia de repente colocar o Pikachu aqui, ele ficar um meio de campo mais encorpado, mas estou fazendo uma apostinha tanto no Alisson quanto no José Welles, tá? O ataque, Ademir não está entre os mais calados, mas uma peça muito boa para a rodada. Marinho, nem se fala, e a apostinha estaria sendo aqui no Mikael. Seria uma peça bem interessante também. Como poder de repente passar um pouco dos mais escalados, tirar o Marinho e colocar o Diego Souza, seria uma peça interessante. Capitão aqui, meu capitão vai ser o Ademir. Com isso meu time fica muito interessante, tá? Como eu falei, tem um potencial, tem umas peças aqui bem interessantes que pode pontuar muito. Não está entre os muitos mais escalados, pensando em sair um pouco fora da curva. Montar outro time aqui rapidinho, tá? Agora com outra defesa que eu acho bem interessante em se manter esse G. Como eu falei, são defesas que tem um SG bem visíveis, né? Bem viáveis, melhor dizer. Cadê aqui? Vamos aqui pro filtro novamente. E vamos aqui escolher outro time, né? Escolher o Santos, agora vou escolher o América. Por que o América, Júlio? Simples. O Atlético Goianiense fora de casa, em 5 jogos, não fez gol em ninguém. Não fez gol nenhum. Vou falar para vocês aqui exatamente os placares. Calma aí, deixa eu buscar aqui. Ó. O Atlético Goianiense perdeu para o Palmeiras de 4-0. Perdeu para o Flamengo de 2-0. Perdeu para o Sport de 2-0. Perdeu para o Bragantino de 1-0. Empatou com o Fluminense fora de casa em 0-0. Ou seja, não fez gol nos últimos 5 jogos. Está com muita dificuldade em fazer gols, né? Então aqui vamos fechar aqui. Já coloquei? Filtro, deixa aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o filtro aqui. Calma aí. Deixa eu coloquei, né? É isso, coloquei. Então vamos fechar aqui o América, que eu acho também bem interessante, bem potencial. O goleiro do América é uma ótima opção para a rodada, tanto na Liga Clássica como na Liga de Tiro Curto. São opções muito boas para a rodada. Lucas Cal, um potencial enorme para a rodada. Está entre os mais escalados, porque o América, como falei, não tem tantas opções de zagueiros nessa rodada. Lucas Cal joga mais avançado, tá? Então, a opção muito interessante para a rodada. Como falei, tem finalizações, no começo do campeonato tinha gol, assistência, carro muito de produção, mas no último jogo em casa, mesmo sem SG, ele pontuou bem. Então o Lucas Cal eu acho que tem potencial. E aqui eu acho que eu ficaria com o Ricardo Silva, tá? Eu acho um zagueiro um pouquinho melhor do que o Baumer. Laterais. Marlon, no último jogo também pontuou regular. É um lateral que é bem regular, né? Vinha muito bem, caiu um pouco de produção. Vai estar no meu time. E o Patrick, que é um lateral que avança muito, tá? O último jogo está no meu time privado e decepcionou um pouco porque eu esperava que ele avançasse mais, finalizasse, e não fez tanto isso, né? Mas seria uma opção interessante ainda. Vou botar aqui o treinador do América Mineiro. Beleza. Agora eu vou tirar o filtro aqui. Cadê? Vou tirar esse filtro. Ver como ficou aqui. Agora eu poderia fazer algumas alterações, né? Ademir aqui, vou botar o Ademir, vou fazer a dobra Ademir e Felipe Azevedo. No último jogo, Felipe Azevedo fez um gol, Ademir fez um gol e deu uma assistência, tá? Então eu ia fazer essa dobra, né? Calma, deixa eu só salvar para ver aqui. Aí ficaria, deixa eu ver, o Mikael, mudaria aqui, deixa eu ver, mudar uma pecinha. Vou deixar o Mikael, que o Mikael veio muito bem, 4 jogos, 4 gols. Nos últimos 4 jogos, né? Então uma peça bem interessante. Talvez mudaria o meio de campo aqui. Eu botei o José Welles, deixa eu ver aqui uma opçãozinha para o Alisson, né? Fazer uma apostinha no Iago Pikachu. Deixa eu ver se é uma peça aqui um pouco mais ousada, né? Poderia fazer uma apostinha em algum meio de campo do América. Deixa eu ver aqui. Castilhão opção. Ali eu gosto muito do Ali, tá? Ali vem bem no campeonato. Isso é uma peça interessante também. Ficaria assim. Ficaria bem interessante. Como eu falei, tem vários. Ficaria a base do América, né? É só vocês pensarem, né? Tentar procurar fechar um time. Eu falei algumas peças do ataque, algumas peças básicas, as peças fora da curva, assim como o meio de campo. Então, essas duas defesas são as defesas que eu acho que tem mais potencial de segurar o SG, tá? Vamos fazer mais uma terceira aqui. Olha, enquanto o vídeo não ficar longo, deixa eu ver aqui como está
Tem 14 minutos, tá? Só mais uma só. O vídeo não ficar muito longo, tá? Essa aqui eu vou pensar diferente. Essa aqui vai ser a base, deixa eu ver aqui. Essa aqui vai ser a base do Flamengo, tá? Que eu acho que é um jogo difícil, complicado, mas o Flamengo também tem peças bem interessantes ali. Tem muito potencial. Felipe Luiz, a Mateuzinho são boas peças, né? Defensivas. Mateuzinho apoia muito. Como eu falei, já entrega o scout. Se segurar o SG, a tendência é que pontue bem alto, tá? Colocaria o David Luiz e o Ilharão também nessa partida. Goleiro Diego Alves. Deve trabalhar um pouco, né? Treinador Renato Gaúcho. Ficaria um bom time, ficar bem forte, tá? Com potencial de pontuar muito, que individualmente são bons jogadores, com grande potencial para a rodada. Meio de campo aqui, deixa eu tirar algumas pecinhas. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Um ataque colocaria, de repente, não vou ter só do Flamengo não, deixa eu tirar aqui, vou colocar o... tirar esse filtro aqui, para não ficar só jogador do Flamengo, umas pecinhas interessantes. Como eu falei, tiro curto tudo é válido, né? Não tem que precisar seguir uma ordem, né? Tem muitas peças aqui, tem que dar um pouquinho de sorte também, né? Claro, para tudo dar certo. Deixa eu ver aqui. Umas peças interessantes. Vou colocar o Veiga, que tem um pênalti a seu favor. Colocar o Pikachu também, que é uma boa para rodada. E na terceira, deixa eu ver aqui, fazer uma apostinha. Acho que botar o Andrés Pereira também nesse time aqui. Contra o Corinthians. Bate falta. Bem também no campeonato. Uma ótima para rodada. O ataque, né? O ataque, tô pensando se a fase do Michel é excelente. Nos últimos 4 jogos fez 4 gols, né? Se não me engano foi isso. Valeria muito a pena. Para sair um pouquinho fora da curva, ia com o Diego Souza. Uma ótima opção para rodada. E... cadê aqui? Iria com o Diego Costa. Deixa eu salvar aqui. Meu capitão aqui, como eu tô com um jogador do Flamengo, seria o Michael. A fase é muito boa. Como eu falei, o Flamengo tem muito potencial individualmente, né? O time é bom. Um jogo difícil contra o Corinthians. Não sei se consegue segurar o SG, mas o Flamengo tem tomado poucos gols em casa, não vem tomando muitos gols em casa. O Corinthians é um adversário bem difícil. E se conseguir manter o SG, o Flamengo, a tendência é que pontue bem alto, né? Como eu falei, o David Luiz tem a bola parada, tem falta, tem bons lançamentos. O Arão joga mais avançado, pode pontuar com os desarmes, de repente uma finalização, até gol mesmo. O laterais, Felipe Luiz, um lateral bem regular, visando muito desarmes e talvez uma assistência. Mateuzinho, um lateral que avança muito, apoia bastante, está sempre lá na ponta direita, lá finalizando. Sofrendo faltas, tentando assistência, buscando gol, né? É uma ótima para rodada. Meio de campo muito bom. O ataque com o Diego Costa, já que a maioria vai com o Hulk, né? Eu não gosto com o Hulk quando joga com o Diego Costa, porque quando joga os dois juntos, o Diego Costa joga como um centroavante, fica lá enfiado entre os zagueiros, né? E o Hulk cai para as laterais, faz pontos, né? E com isso o Hulk acaba pontuando um pouco menos. A tendência é essa. E o Galo enfrenta o adversário com o time reserva, né? E Diego Souza, como eu falei, também enfrenta o adversário com o time reserva, precisa desesperadamente vencer. E o Diego Souza eu acho uma boa para a rodada. E o Michael, a fazer iluminada, tudo dá certo. No último jogo mitou, né? Então o time ficou excelente, tá? Não vou me estender muito, não. O intuito é mostrar pelo menos umas 3 defesinhas que dá para se fechar, bem interessante. Algumas peças no meio de campo. As principais eu só pincelei e falei um pouquinho de algumas peças fora da curva, tá? Assim como o ataque. Tá bom, meus amigos? Então, não esqueça aí, tá? É uma liga de tiro curto, apenas R$2, bem simplesmente fácil. Participe lá, você vai gostar muito, tá? Valeu, rapaziada. Tamo junto, valeu. Fui! Não esquece de curtir o vídeo, hein? E nos seguir. Valeu, rapaziada. Valeu, fui!